De volta com o programa Perfil, hoje conversando com a escritora Nélida Pinhon. Bom, a gente conversou um pouquinho sobre essa sua amizade com Clarice, que era uma mulher fantástica, que escreveu, deixou sua marca, mas a gente ainda tem dificuldade de encontrar mulheres que sejam lidas, principalmente por homens. A senhora foi a primeira presidente da Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher a presidir a academia, foi um marco, né, uma inovação, como sempre. O que mudou de lá para cá, nesse espaço que as mulheres deveriam ter na literatura, já que nós temos mulheres que escrevem em 1825, por exemplo, Maria Firmina nasce lá no Maranhão e ela escreveu livros que ninguém ouviu falar, né? Os brasileiros não conhecem. Machado de Assis, que é meio que contemporâneo dela, todo mundo ouviu falar. Por que isso ainda acontece 1,5 século, 2 séculos depois? Bom, a mulher é um ser recente na cultura, historicamente falando. Ela foi sempre abolida das questões culturais, ela não podia ir para o colégio, ela não aprendia a ler, ela não podia escrever, ou seja, ela não podia oficialmente pensar, ela não fazia parte da humanidade, era um ser excluído do epicentro humano. Isso ao longo dos séculos. Uma ou outra surgia com sua genialidade em conteste, e suas obras, seu pensamento conseguiu o advento, surgiu. Mas quantas foram soterradas e nós não sabemos, e com essa consciência das últimas décadas, recente quanto ao feminismo, a valorização e a descoberta da mulher, nós certamente vamos descobrir enormes talentos, vamos descobrir incunábulos, manuscritos, vamos descobrir coisas que estamos teremos tempo para descobrir. Então, ela sempre foi tida, olhada pelo homem, como alguém da casa, como um ser doméstico, semi-escravizado aos domínios da casa. Portanto, como é que podia imaginar que aquela mulher pudesse conceber uma obra literária valiosa, que estava à altura do que o homem fazia? Isso era impraticável. Isso sempre esteve imbuído na consciência masculina. O homem foi educado para despejar a mulher na casa e que ela ficasse lá. Agora, então, isso é um fato histórico. E ao longo dos anos, vamos imaginar mais recente, o homem, eu me lembro quando eu surgi, entendeu? Clarice já tinha surgido, Raquel, outras grandes escritoras, né? Mas o que eu percebi é que um ou outro destacava-se. Mas dependia muito também do temperamento e da conduta dela. Ali, a Raquel de Queiroz, por exemplo, grande escritora, ela tinha uma grande aliança com os homens poderosos da literatura. Ela não era uma mulher preocupada com qualquer traço de feminismo. Isso não existia. Então, ela tinha, por isso que ela conseguiu abrir as portas da academia, levada pelos grandes amigos dela, homens, Adonias Filho, Otávio Faria e outros mais. A Diná Silveira de Queiroz, que sempre quis a academia, não conseguiria. A Raquel conseguiu e abriu o espaço. Muito bem. Então, vamos completar o raciocínio. Então, eu me lembro, quando eu surgi, os homens fingiam, cumprimentavam você, eram galantes, porque eram educados, sem dúvida, mas você não se atrevesse a pensar que você poderia sair, alçar voo e estar ao lado deles. Então, havia uma certa técnica para ele não dar provas de que não apoiava o trabalho de uma mulher. Eles diziam muito assim, não pude ler, ainda não li. E teria lido. Eles liam. Eu sei que eles me leram. Eu sei que eles me leram porque agora eu sou capaz de dizer uma coisa que eu não disse décadas, porque eu não queria que pudessem pensar que eu sou uma ressentida quando eu nunca fui. Eu acreditei na força do meu trabalho e que eu abriria, na medida do possível, com dignidade, minha dignidade familiar, pessoal, minha honorabilidade, eu abriria espaço com o meu trabalho. Mas eles liam, porque eu sei que quando começaram a dizer que eu era, entre aspas, uma autora difícil, metafórica, é porque queriam me afastar da liça literária. É isso, porque o mundo literário é formidável como experiência, mas é muito penoso. É um mundo, como todos os mundos, de grande disputa. O que se disputa na literatura?
é a glória. O que você pode ser mais fascinante que a glória? Mais que um punhado de moedas, entendeu? Então, eu sentia isso. Eu sentia, por exemplo, ao longo de toda a minha história, quando eu aparecia com um livro, eles elegiam outros livros de homens para abafar o meu título. A República dos Sonhos, quando apareceu, eu não vou dar nome, mas apareceu outro grande escritor, por sinal, mas o meu foi abafado por conta daquele e de outros mais. Você entende aí? Você ressurge com muita dificuldade. Portanto, se a mulher não tiver um espírito generoso, altruísta, um amor ao ofício, um amor à língua sua, no caso a língua portuguesa, ou ela fica uma ressentida, uma magoada, ou ela vai se afastando e não ousa os grandes projetos estéticos, porque não é só que você vai deixar de escrever ou escreve muito, você não vai ter mais coragem de atrever-se a fazer os grandes textos que o seu talento exige de você. Agora, a senhora acredita que nesse momento a literatura começa a se abrir para as mulheres, principalmente mulheres negras, Conceição Evaristo e tantas outras, né, que começam a ser aceitas também pelo público masculino? Esse é um momento de virada para as mulheres? Eu não diria virada, eu diria que isso vem vindo. Eu acho que é fácil demais dizer que, de repente, o establishment, o estabelecimento literário está sendo generoso. Não, não. É um jogo. Abrem espaço para uma ou duas e as outras são esquecidas. Não. Você repara, aparecem alguns nomes, os demais ficam para depois. Então, eu acho que houve um momento... O Brasil foi recalcitrante em relação ao feminismo, muito recalcitrante. Os homens foram tão violentos em relação ao que vinha dos Estados Unidos e da Europa, mas sobretudo dos Estados Unidos, né? A história de queimar os sutiãs, essas coisas assim infantis de todo o movimento libertário, entendeu? Que as mulheres, penso eu, ficaram muito atemorizadas com a pecha de feministas, porque havia outras implicações, né? Quando a grande Betty Friedan, uma das feministas históricas dos Estados Unidos, veio ao Brasil, ela era uma mulher que não era bonita, brilhante, mas não era nada bonita. Olha, o que fizeram com ela foi uma vergonha. O Pasquim arrasou com ela na base da feiura. Ou seja, a mulher tinha um corpo vulnerável em todos os sentidos. A beleza dela, ela precisava ser bonita para conquistar espaço matrimonial. Ou seja, os homens daquele momento foram implacáveis. Então, tudo isso retardou, a meu juízo, a expressão feminista no Brasil. Houve um momento, alguns anos atrás, não muitos, hein? Eu teria que refletir melhor sobre o tempo. Eu me lembro que eu pensava e dizia, as mulheres brasileiras se julgam liberadas, se julgam assim libertas. Mas eu achava muito ingênuas as mulheres da classe média alta, da classe média, porque como elas realmente progrediram, eram aplaudidas, tiveram empregos bons, muitas delas, elas se esqueceram das pobres, esqueceram das que sofriam sevícias, da violência doméstica. Ou seja, era um feminismo falso, porque não abrangia a comunidade da mulher, não era solidária, não era um feminismo solidário. Então, eu acho que nos últimos anos, houve muitos movimentos, né? Está havendo, por sinal, que são importantes, mesmo com seus possíveis excessos, mas são muito importantes. Então, agora, os homens estão mais temerários que nunca de serem chamados de racistas, antifeministas, odeiam as mulheres. Ou seja, hoje não é de bom tom para o homem ser o que ele foi. Então, ele está cedendo um espaço, Deus sabe como, mas está cedendo. Então, é muito importante esse movimento negro, né? Essa emancipação, é o reconhecimento do racismo violento do Brasil. Então, isso é muito importante, e a escritora Conceição Evaristo é realmente uma escritora importante, né? Então, ela aparece como a Carolina de Jesus, foi muito importante. A Carolina de Jesus abriu também portas, e outras mulheres mais.
eu digo do passado, né? Então, nós temos hoje jovens negras intelectuais muito importantes, como jovens brasileiras, brancas, chamadas brancas, ou o que queira dizer, mestiço, ou o que seja, né? Enfim, eu acho que eu valorizo muito essa mestiçagem brasileira, porque essa mestiçagem faz com que ninguém possa reivindicar a prioridade da sua cor. Ou seja, nós todos somos parte do epicentro humanitário e vivemos em função de uma coisa que a gente não sabe que é de cor, que não tem a menor importância. O que vale é o nosso corpo espiritual, o nosso corpo intelectual, o nosso corpo que traz, que reforça a identidade brasileira. É o que importa. Agora, tudo isso está em grande evolução, o que é benfazejo. Bom, a senhora citou agora há pouco o seu livro República dos Sonhos, né, que foi um feito, 700 páginas, né, é uma dificuldade, né, o escritor manter aquela coerência, escrever um livro tão grande, né, já foi uma coisa assim inimaginável. E a senhora falou que os homens acabaram abafando esse livro, mas a senhora tem muitos fãs que são homens e que são muito famosos, né? Eu acabei separando aqui uma frase do Mário Vargas Llosa, em que ele dedicou no livro dele sobre Canudos, né, A Guerra do Fim do Mundo. Ele fala o seguinte: a Euclides da Cunha no outro mundo e neste mundo a Nélida Pinhon. Em outra citação dele, ele fala que Nélida Pinhon é uma das pessoas mais encantadoras que eu já conheci. Né? A senhora desperta assim, paixões de intelectuais, né? A senhora tem muitos amigos também que são homens super inteligentes, né? Homens da cultura. Verdade, eu tive isso também. Mas esse outro lado que eu apontei impediu que o público, o grande público, chegasse a mim. Agora, eu tive sim, graças a Deus, e cada vez mais. Você vê o Alberto Mussa, que é um escritor importante, ele faz um ensaio maravilhoso quando da publicação da República dos Sonhos, de 30 anos comemorativo. Ou seja, cada vez mais isso ocorre, cada vez mais os jovens estão descobrindo. Se você vai no Instagram, você vê jovens e jovens se reúnem para conversar sobre a República dos Sonhos. E agora estão se reunindo por conta da Um Dia Chegaria a Sagres, que já está na 2ª edição em poucos dias. Agora, esse Um Dia Chegarei a Sagres, que a senhora lançou recentemente, como é que surgiu a ideia do livro? A senhora viajou, escreveu, quis sentir, né, o cheiro, a cor do local para poder escrever. Como surge a ideia de escrever esse livro? Há muito tempo eu pretendia fazê-lo, desde 2005. Aliás, a prova disso que há uma entrevista em Portugal que eu dei para uma grande jornalista portuguesa para a televisão, em que ela me pergunta meus projetos e eu falo de Portugal. Eu tinha esse projeto. Então, eu comecei a fazer grandes pesquisas já nessa época, mas eu estava sem condições de passar uma longa temporada em Lisboa. O tempo foi passando, eu sempre com esse projeto, estudando sempre, cada vez pensando mais acentuadamente como seria esse livro, mas não vendo próxima a sua confecção. E publiquei muitos livros nesse ínterim, né? Eu não deixei de publicar muitos livros. Até que, em 2017, eu perdi meu cachorrinho Gravetinho, que era uma paixão, e eu não poderia levá-lo para Portugal, porque ele estava pesado, iria para o porão, ele era muito nervoso, inquieto, seria um desespero, ele podia até ter um problema cardíaco, ele estava com a saúde delicada. E eu jamais o deixaria. Então, eu sacrificava o romance por conta do meu cachorrinho. Eu amava isso. Quando eu o perdi em 2017, foi uma tristeza muito grande, aí eu me habilitei para ir para Portugal. Organizamos tudo, fomos, eu cheguei lá final de fevereiro de 2018, já com casa alugada, com carro, tudo pronto. Então, comecei a escrever. Ou seja, um ano de escrita manuscrita, por conta da minha visão, muito forte,
com algumas viagens obrigatórias, ou um congresso internacional sobre minha obra em Salamanca. Eu tive várias homenagens, fiz conferência no Museu do Prado, várias coisas. Realmente ganhei prêmios em Portugal. Em Portugal eu ganhei 2 grandes prêmios e ganhei também uma semana, uma revista, a Corrente da Escrita, muito importante, um congresso, foi praticamente em minha homenagem, a revista foi em minha homenagem, ou seja, mas mesmo assim eu trabalhei muitíssimo e viajei pelo país. O meu intuito, ao viajar pelo país, era aperfeiçoar o que eu sabia, a minha visão de portuguesa. Eu olhava para as terras e para os monumentos e para a natureza com a consciência de que eu estava invadindo Portugal até o século XV, porque o século XV dá início, de algum modo, aos sonhos do meu personagem, Mateus, que é um camponês pobre, minuto, lá do Minho, perto do Minho, e que a história é passada no século XIX. Mas por uma influência que ele recebe do professorzinho de aldeia, ele descobre que ele é miserável, o avô é miserável, são todos pobres. Mas Portugal foi grandiosa no século XV. E essa noção da grandeza daquelas terras, né, às quais ele pertencia, dá-lhe um ânimo extraordinário, que ele acredita na grandeza, que há uma utopia portuguesa. Né? Que eles foram navegantes, descobriram o mundo, foram insanos, fizeram coisas que, de algum modo, conferiram uma nova imaginação ao mundo, ofertaram ao mundo uma nova imaginação. E ele, então, há uma grande relação entre ele e o avô, Vicente, mas ele sabe que, após a morte do avô, ele vai ser um peregrino a pé, vai atravessar Portugal, enfrentar dissabores, coisas, grandes aventuras, porque quem viaja, quem anda a pé pelo mundo, está sujeito a grandes transformações, a percalços, a perigos, a morte, a tudo, né? Então, essa é a grande história do livro. É o Mateus, conta em primeira pessoa quem ele é ao longo dos anos, até a velhice, o que enseja que nós possamos conhecer não só Portugal do século XIX, como o que foi o albor de uma língua a partir de Camões e, no século XV, a partir do Infante, Dom Henrique. Aqui ele. Eu vou te pedir só um minutinho, que eu ainda quero falar mais um pouco sobre esse livro, que a gente vai para um intervalo e daqui a um minutinho a gente está de volta, tá bom? Bom, a gente volta já já com o perfil de hoje, conversando com Nélida Pinhon.